Boa noite, irmãos. Que a paz do Salvador esteja com todos, todos nós. Possamos mais uma vez aqui estar reunido em um único nome, né? O nome do nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que deu a vida por nós e que deixou uma promessa muito simples e muito clara, né? Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Hoje já aumentou um pouco o número, né? Um pouco mais. Graças a Deus. Né? Que bom. E a gente fica feliz de poder contar com os irmãos aqui na casa da irmã, em nome da irmã, desculpa, Aparecida, né? Em nome dela eu saúdo a todos. Aí agradecer a presença de todos que está cedendo a casa dela, o espaço dela aqui hoje, né? Embaixo desse pé de jaca. Que legal, né? Poder reunir, né? Todos aqui, ó, tranquilo, né? Ar livre. Ar livre, coisa bem tranquila. Reunir em nome desse Pai, né? Do Salvador, que amou a todos, independente da religião, né? Independente da cor, da raça, mas amou a todos e chamou a todos para que entendesse as boas novas, para que ouvisse as boas novas, a boa notícia, né? E nossa missão aqui na terra, irmãos, depois que Jesus veio e deixou essa missão, nossa missão é ide e pregar o Evangelho, né? A toda criatura, né? Sem fazer acepção de pessoas, que é lei real, mandamento do Salvador, nós lemos na semana passada, né? Sem fazer acepção de pessoas. Se no vosso ajuntamento vocês fizerem acepção de pessoas, né, estão fazendo juízo de mau pensamento. Se entrar um rico e você atentar para ele e desfazer do pobre, está fazendo juízo de mau pensamento. Então, reunir em nome do Salvador, essa reunião não pode ter espaço para acepção de pessoas, para distinção de pessoas em relação à classe, né, classe econômica, raça ou qualquer outra coisa que seja. Deve ser reunido em nome de Salvador e perante Ele todos nós somos irmãos. Perante Ele, todos que creem no seu nome, todo que crê no seu nome são irmãos, que creem verdadeiramente no nome do nosso Salvador. Nós já temos falado muito a respeito que nós defendemos aquela única religião que tem na Escritura, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 26 em diante, e vai para o capítulo 2, né? Que a verdadeira religião é esta: atender o órfão e a viúva nas suas necessidades, né? E não se manchar com a corrupção do mundo, não fazer acepção de pessoas, mas viver a lei real, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Tiago capítulo 1 e capítulo 2, né? Infelizmente colocaram esse número de capítulo na Escritura, que às vezes nós não entendemos o seu contexto, mas o Salvador pediu para nós nos reunirmos, e se estamos reunidos no nome dele, ele vai nos esclarecer toda a verdade. Se confiarmos no seu nome, buscarmos a verdadeira Escritura com humildade, com bastante vontade de entender esse Salvador no coração, ele vai revelar toda a verdade para todos nós. Isso é que é o mais importante, né? Hoje eu gostaria de deixar um pouco mais aberto. Na semana passada eu fiz uma explanação, né, dessa verdadeira religião que está na Escritura, Tiago 1 e 2. E deixei pouco espaço ali para perguntas, né, porque a gente queria dar uma apresentação do que nós temos defendido, que é essa Escritura e essa religião verdadeira, né, que está na Escritura. E hoje deixar bem aberto para os irmãos participarem, perguntarem, e de repente nós vamos estar buscando esclarecer ou estudar juntos a respeito de questões que os irmãos, né, estão em dúvida, ou que os irmãos desejam saber. E aí vamos juntos ler a Escritura. Não que alguém aqui saiba mais que alguém, mas que nós possamos juntos buscar o que está na Escritura, né? Isso que é o mais importante, né? Para dar uma motivação aí às questões, não sei se tem algum irmão já gostaria de fazer alguma pergunta de início, mas se não, eu vou fazer aqui uma leitura e talvez vai motivar os irmãos a fazer algum questionamento, alguma pergunta. Eu não gosto de ficar lendo versículos fragmentados, né? Mas quando eu leio, eu faço uma explanação do capítulo. No capítulo 6 do Evangelho de São João, o Salvador, ele revela para todos nós o que é fazer a obra dele. Talvez se uma pessoa chegar nos irmãos e falar assim: o que é fazer a obra de Deus? Nós não ouvimos muitos por aí: estou fazendo a obra de Deus, né? E a pessoa se julga estar fazendo a obra de Deus. Por que ela se julga estar fazendo a obra de Deus? O que ela faz que ela julga? Estou fazendo a obra de Deus. Se alguém chegasse nos irmãos e perguntasse: olha, eu quero fazer a obra de Deus, o que eu preciso fazer?
para fazer a obra de Deus? O que é que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus? O que o Salvador falou a respeito disso? O que eu preciso fazer para fazer a obra de Deus? O que os irmãos responderiam? Para fazer a obra de Deus, o que eu tenho que fazer? Hoje eu sei, você Hoje sabe, né? sei. Então, irmã, o que a irmã responderia? Ajudar o necessitado, a viúva, né? Uhum. A obra de Deus é essa. Exatamente. Se resume nisso, né? Hoje eu sei. Uhum. Hoje, irmã, Antes eu não sabia. Eu pensava que era ir para a igreja, Lavar a igreja. orar, Uhum. entendeu? Uhum. Orar, lá ficar orando, sempre dia de segunda, dia de terça, esse dia. Eu pensava que era isso. Uhum. Mas hoje eu sei. Entende, né? Graças a Deus eu estou vendo a verdadeira obra de Deus. Hoje, que bom, que bênção. Graças a Deus, né, irmão? Que bênção, né? Que bom, que bom. Simples, né? E nós lemos na semana passada, né, a verdadeira religião é aquela obra de Deus. E vai confirmar, irmãos, no capítulo 6 de João. Porque o que Paulo falou, Paulo era imitador do Salvador. Paulo era imitador. Então o que Paulo confirmou, simplesmente ele confirmou o Evangelho, né? E aí lá no capítulo 6 de João, Jesus, da boca dele, do Salvador, né? Muitos falam a respeito desse nome. Seria Jesus, seria Yeshua, Yahushua, tá? Uma coisa eu sei, irmãos, uma coisa eu sei. Muito mais vale a intenção do Evangelho em nós, dessa verdadeira religião em nós, do que o nome. Porque às vezes a gente tem certeza do verdadeiro nome, né? Do verdadeiro nome lá do hebraico. Qual é o verdadeiro nome do Salvador? Talvez nós não podemos ter certeza, né? Mas uma certeza nós temos, que viver a obra do Salvador é esta a verdadeira religião, e essa que ele vai revelar pra gente em Mateus capítulo 6, tá? Por isso que eu gosto de falar Salvador. Jesus é um nome muito atual, é um nome que foi traduzido para o português. Aí muitos falam Yeshua, que vem lá do grego, hebraico, né? Yahushua, que vem do hebraico, tá? Mas mesmo assim ainda fica assim meio questionando a questão da tradução, da tradução não, da pronúncia, porque a linguagem vem mudando do tempo, né? Ao longo do tempo. Mas o importante é nós estarmos firmes naquele que morreu por nossos pecados lá no madeiro. Que o Criador dos céus e da terra, o Criador que teve como povo Israel, que depois abriu sua salvação para todos os povos, mandou para morrer por nós, por nossos pecados, para que nós tivéssemos vida eterna. Essa foi a promessa dele. E aqui em capítulo 6 de João, o Salvador vai falar sobre isso. O Salvador fala sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, do versículo 28 em diante, eu vou ler o 28 e 29, mas se os irmãos, eu peço que os irmãos leiam os evangelhos, leiam o capítulo todo. Nós vamos fazer aqui apenas um resumo, né, para que os irmãos possam buscar isso. Sempre a gente tenta fazer isso, dar um alerta, um resumo para que os irmãos possam buscar isso nas leituras. Diz assim, João 6, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Foi uma pergunta que fizeram aí. Foi uma pergunta que fizeram ao Salvador. O que nós vamos fazer para executar, para fazer a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes. Quem está respondendo? Jesus. A obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Que creais naquele que ele enviou. A obra do Eterno, do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, é que vocês creiam naquele que ele enviou. Quem é que ele enviou? Jesus, o Salvador, que estava falando com ele naquele momento. É como se ele estivesse falando assim, que vocês creiam em mim. E como ele falou a todo momento, creia em mim e terás vida eterna. Vinde a mim, eu sou o caminho. Não é a religião o caminho. Não é placa de igreja o caminho. O caminho é o Salvador. A religião hoje fala, a religião do grego é religar a Deus. Religar, né? Religar a Deus. Mas a religião não pode fazer isso. Quem nos religou ao Eterno, ao Criador do céu e da terra, foi esse Salvador que veio aqui à terra. Foi ele que nos religou ao Pai. Ele é o caminho. Disseram-lhe, pois, olha só, depois que o Salvador fala isso, disseram para ele, perguntaram, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná, o pão do deserto, né? Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés que deu. O pão do céu caía da onde? Do céu. O Criador que deu. Tá? E aí,
Aquilo é algo simbólico. Aquele pão que caiu do céu, aquele maná que guardaram na Arca da Aliança lá, é o Salvador. É algo físico, mas que representava o Salvador, o pão da vida. O verdadeiro pão. O pão espiritual que alimenta nossas almas. Que alimenta o nosso espírito. Esse é o verdadeiro pão. Mas esse Salvador, esse pão da vida, ele falou o que nós precisamos fazer para crer nele? O que nós precisamos fazer para fazer a obra dele? Executarmos a obra dele? Crer no Salvador. Crer no Salvador. Irmão, é tão simples assim. Irmãos, é simples assim. É simples assim. É crer nele. Crer. Crer nele. E nós vamos ler outras passagens, nós vamos fazer uma relação com isso. Nós vamos perceber esse verdadeiro sentido. Olha só, que muitas pessoas fazem confusão. Vou ler aqui uma passagem muito conhecida dos irmãos. Muito conhecida, muito. Muitos dizem que é o verso central da Escritura. Ó, João 3,16, Evangelho de São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Qual é o segredo? Crer. O que faremos para executar a tua obra? Crer naquele que o Eterno enviou, no Salvador. Creia nele. Creia nele. Essa é a obra. É isso. Nós vamos executar esta obra quando fizermos isso. E quando nós fizermos isso é que vai entrar aquilo que a irmã já respondeu aqui. A irmã Claudileide. Tá. Aí os irmãos falam assim, mas irmão, é simples assim mesmo? É só crer? É só isso mesmo, né? Aí veja bem. Paulo vai falar a respeito disso em Efésios 2, que muitos vamos dizer assim, entra em questões por causa do Tiago 2, que nós já lemos. E eu vou ler só aquela passagem que ele fala sobre isso, sobre as obras. Mas vamos ler Efésios 2, depois Tiago 2. Olha só, o mesmo capítulo de ambos. Efésios 2, do 8 ao 9, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar o seguinte: porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos por quê, irmãos? Pela graça. Pela graça nós somos salvos. A graça do Pai, do Eterno, de enviar seu Filho e nos trazer essas boas novas. É pela graça que nós somos salvos. Por meio da fé. De crer. Qual é a obra? Crer naquele que ele enviou. Acreditar, crer. Fé. E isso não vem de vós. Não vem de mim. A salvação não vem de mim. A fé não vem de mim. É isso mesmo? É isso mesmo, irmãos. Vamos continuar. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem das obras. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém fale, eu sou merecedor da salvação, porque olha só o que eu estou fazendo. Eu estou indo nos templos todo domingo, né? Eu estou sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, que muitos dizem ser dinheiro por aí, né? Eu estou sendo fiel na campanha do jejum, na campanha da oração, né? Eu estou indo ajudar a limpar o templo. Olha minhas obras. Mas Paulo está falando, não é pelas obras, é pela graça. Mas não está escrito que a fé sem obra não... Isso, eu vou ler esse texto, que é Tiago 2. Isso, E nós vamos explicar isso aí, mas que contradição parece ser essa? Não parece uma contradição? Peraí, olha só. E é o próprio Paulo. O próprio Paulo escreveu os dois textos. Paulo escreve aqui, olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Mas o que é isso, irmãos? Não vem das obras, mas nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras. Olha só, irmãos. Será que está falando aqui da mesma obra? Não, duas obras. São duas obras, não são? Duas obras. São obras humanas e tem a verdadeira obra, ou seja, as boas obras. São duas obras, irmãos, em questão. Por isso, a aparente impressão de contradição dos dois textos, que nós vamos ler também aqui. Olha só, aparente contradição. Aqui, Paulo está falando, olha, vocês estão tendo uma obra aqui. Mas não é por esta obra que vocês são salvos. Não é pelo esforço de vocês, para que ninguém de vocês se glorie. Não é pela obra de vocês. Tá? Mas é por uma boa obra que é criada em quem? Em Jesus Cristo, no Salvador. É criada nele. Somos feituras e criados no Salvador. Tá? Mas olha só, irmão, se a gente continuar a leitura, infelizmente tem uma epígrafe aqui, né? Que às vezes atrapalha você
lê tudo, o contexto. Portanto, lembrai-vos de vós no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Obra das mãos de homens. O que era a circuncisão? Era uma prática dos israelitas, dos judeus, que era cortar uma parte do órgão masculino. Ia lá, cortava, fazia circuncisão. Era uma obra na carne. Era uma prática, uma liturgia do Antigo Testamento, do povo de Israel. Circuncidava na carne. Aí Paulo está falando, olha, em outros tempos vocês Efésios, eram gentil, vocês não faziam parte de Israel. Só que lá em Israel eles faziam várias práticas, várias obras, várias liturgias. Mas não é por essas obras que vocês são salvos. Mas vocês são salvos pelas boas obras, criadas do Salvador. Criadas pelo Salvador. Pelo dom gratuito do Pai. É dom de Deus, presente, Ele nos dá. Irmãos, que presente é esse? Que presente é esse? Agora eu vou ler o texto que a irmã Estela citou, que é a sequência aqui, ó. Eu achei tremendo como que vai coincidindo, né? Coincidindo as falas. Olha só, em Tiago 2, eu não gosto de ler por partes, mas só para a gente entender, depois os irmãos leiam tudo. Leia o Tiago 1 e 2, vai lendo, os irmãos vão ver que tremendo. Tiago 2, 14, versículo 14 e 18, olha, a 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? O mesmo Paulo falou, nós não somos salvos pelas obras. Não vem de vós para que vocês não se gloriem. O mesmo Paulo que escreveu lá aos Efésios, escreveu aqui para Tiago. O mesmo Paulo. Que aparente contradição é essa? Ele fala que não vem das obras, mas agora ele está falando que não tem como ter fé. Vem da fé, não das obras. Mas agora ele está falando que não tem como ter fé e não ter obra. O que é isso? Contradição é essa? Mas vamos ver. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã, olha só, irmãos, vamos ver que obra que é? O texto fala, irmãos. Pena que muitos só lê esse versículo e fica nele, não lê o restante. A resposta, irmãos, está embaixo, é só ler. Toda vez que alguém citar um versículo, lê tudo, a resposta está embaixo. Olha só, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão, olha só, irmão, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Se você viu, despediu o teu irmão que tem necessidade e não ajudou ele, que proveito vai vir disso aí? Irmão, que obra é essa, irmão? Boas obras. Paulo está falando de boas obras, não de práticas religiosas, não de preceitos da lei, não de liturgias do povo de Israel. Paulo teve que lidar com essas duas circunstâncias. Com as liturgias do povo de Israel, que ele fala muito em Hebreus, cita tabernáculo, Arca da Aliança e muitas outras coisas, sacerdócios, que era do povo de Israel. Mas Paulo está falando aqui de uma obra, de uma boa obra, que não vem de nós, vem do Pai. Então a obra que ele fala em Efésios, está lá, circuncisão e obras carnais. Agora, a obra que a fé, ao crer, acreditar, lembra que a salvação vem no crer, naquele que enviou, acreditar. Esse acreditar, esta fé, vai produzir em nós essa obra, porque é impossível ter fé e não ter as obras. Ela vai produzir em nós essas obras. Que obra é essa? Boas obras, irmãos. Por isso que a verdadeira religião é atender o órfão, é atender a viúva, é atender o irmão necessitado, é não enganar o irmão em negócio, é atender os santos, os irmãos. Cada um contribua conforme está no coração, e espalhou, deu aos pobres. As pessoas não lê toda aquela passagem. Está falando lá, aquele contributo que está falando lá é dar aos pobres. Está lá muito claro, lá em Coríntios 9. Está muito claro, irmãos. Irmãos, se nós estamos reunindo aqui e não for para produzir essa fé em nós, essa boa obra em nós, então nós estaremos distante do verdadeiro evangelho. Nós estaremos vivendo o evangelho dos templos, que muitos estão perdendo em seu egoísmo, em sua ganância, cada um por si, Deus por todos, como tem o verdadeiro ditado. Mas se não for para a gente ter comunhão, a obra no Pai gera comunhão. Se não for para ter comunhão, amor um para com os outros, lembra a verdadeira lei, a lei real? Amar a Deus sobre todas as coisas,
A Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só de que obra Paulo está falando aqui, que a fé vai produzir em nós. Olha só, é possível ter a fé e não ter a obra. Tem que ter os dois. Se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há só um Deus? Fazem bem, até os demônios creem que estremecem. Mas, ó homem, vão, quereis tu saber que a fé sem obras é morta? E aqui ele vai ler falando sobre Abraão, que a fé, falando da fé de Abraão, que todos conhecem também. Irmãos, veja bem. E aí por isso nós precisamos juntar todo o contexto da Escritura. Quem é que nos dá essa obra? Vamos ver se a gente entendeu. Quem é que nos dá a obra, a verdadeira obra? O Salvador. Como é que ele nos dá? Ao crer naquele que o Pai, que o Eterno enviou. Mas como que é isso, irmão? Que presente que é esse? Como que eu recebo? Como é que eu recebo? Eu recebo pelo Espírito do Pai. Quando nós somos batizados, recebemos o Espírito do Pai. João Batista falou, eu batizei com água. Está lá em Mateus 3. Eu batizei com água. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas continua o versículo. Na sua mão tem a pá. Ele vai recolher o trigo no celeiro e a palha ele vai queimar. O trigo ele recebe, o joio queima. Ele é um Deus que batiza com o Espírito Santo, mas batiza com fogo, irmãos. Mas o batismo com fogo que muitos não entendem, irmãos, é para as palhas. Tá lá, só ler o versículo, Mateus 3. Vai recolher tem a pá, vai recolher o trigo no seu celeiro, ou seja, vão receber o Espírito do Pai. E a palha, o joio, vai queimar com fogo. O fogo ali é consumidor. Vai queimar com fogo. Veja bem, irmãos. Quando recebemos esse Espírito do Pai, nós recebemos esse fruto, esse presente do Pai. Ele vai nos dar esse fruto. Que fruto é esse? Está lá resumido, está em todo o Evangelho. No Sermão da Montanha, tem ali falando sobre ele, mas está resumido. O fruto do Espírito está resumido em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro da lista, qual que é? Amor, caridade. Caridade, amor. É o primeiro da lista. É a primeira coisa que nós vamos receber de presente do Pai. Desse Espírito do Pai que vai vir morar em nós, Espírito Santo que vai morar em nós, nós vamos receber de presente caridade, amor. Gozo, alegria. Paz, a verdadeira paz. Que às vezes em meio à tribulação, guerra, nós sentimos paz interior. Convicção do Pai em nossas vidas. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. E aí diz no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Porque se vocês tiverem essas coisas, meus irmãos, vocês receberam o maior presente que nós podemos receber do Pai, do seu Espírito. E Ele vai produzir em nós. Por isso que fala, não vem de vós. Não adianta vocês se gloriar por alguma coisa. Não vem de vocês, vem do Pai. Ele dá esse presente. Esse presente, o Espírito do Pai, vem morar em nós. E é Ele que vai produzir essa fé, que vai gerar em boas obras. Não em práticas religiosas, mas em boas obras. Em boas obras. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, por que é só crer no Pai? Porque Ele faz o resto. Se você crer verdadeiramente, é Ele, é dom dEle, é presente dEle. Ele vai fazer o restante por sua vida. Ele vai depositar esse fruto do Espírito, esse Espírito do Pai na sua vida, que vai produzir essas características espirituais. Então, nós falamos aqui, o Paulo falou de duas obras. Obras da carne, que nós podemos citar trocentas, né? Já citamos algumas aqui. E a obra, a boa obra, a obra do Espírito do Eterno. A boa obra, que está escrito aqui.
Pena que as pessoas não lê todo o capítulo, por isso que gera essa aparente contradição. Mas peraí, Paulo em Efésio fala que nós não somos salvos pela obra. Mas aqui ele fala que é impossível ter fé e não ter a obra. Que negócio que é esse? Mas aqui nós vimos, estou falando de duas obras. Está falando de obras da carne e obras do Espírito. Obras da carne é morta. Obra do Espírito é do Pai. É dele, é dom gratuito do Pai. Aí veja bem, irmãos. Sempre eu pego aqui Mateus 7. Olha só. Quando alguém, por exemplo, se você chegar para qualquer pessoa hoje que talvez não tenha esse entendimento e falar, eu quero fazer a obra de Deus. Se você chegar em qualquer templo, eu quero fazer a obra de Deus, o que eu tenho que fazer? Olha, irmão, tem uma listinha aqui do que você precisa fazer. Olha, você precisa vir no templo todos os dias de culto. Você precisa dar o dízimo. Se fosse para falar a verdade, né, irmãos? Seria bom a gente reunir isso até todo dia. Seria bom demais. Os discípulos não reuniam todo dia. Se for para falar a verdade, irmãos, que bom seria nós pudesse reunir todo dia para falar essa verdade aqui. Alimentar a alma, alimentar o espírito com a palavra do Eterno. Seria muito bom se a gente pudesse, né? Mas, se não pode, tá? Nós temos a Escritura conosco para lermos e alimentarmos, né? Mas muitos falam para ir, não pode faltar, é para ir, por quê? Muitos geram o quê? Número de pessoas, quantidade. Muitos geram status. Se você não vai levar também o seu dízimo. Então, é um jogo de interesse quando eles falam isso. Se fosse para ensinar a verdade para as pessoas, que bom seria reunir todo dia, que bom seria se pudesse. Realmente. E aí o Salvador, ele revela isso pra gente. Olha só. Mateus 6, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. A minha obra, que vem do Pai, ela não é para ser vista pelos homens. A verdadeira obra. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nos templos e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas. Olha o pecado que o Salvador mais condenou, gente, hipocrisia. É você tentar ser alguma coisa que você não é, principalmente por práticas religiosas. Olha só. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé. Os hipócritas oram em pés nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Os hipócritas oram em pés nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual foi o galardão que eles receberam? Serem vistos. Né? Mas tu, quando orares, olha só, o Salvador, da boca do Salvador falando para nós. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que o vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Olha a diferença, irmãos, da palavra do Salvador para o que nós vemos muitas vezes hoje fora. Muitos estão orando para serem vistos, para status, para falar que é mais fervoroso que o outro, que faz mais liturgias religiosas do que outra igreja, outro templo. Mas o Pai está falando, não, você seja diferente, não seja hipócrita. Entra no quarto, ora em secreto com o Pai, que Ele vai ver você em oculto e vai te recompensar. Aí aqui eu vou pular, porque aqui ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que todos conhecemos. Que é um belo exemplo, né? Oração do Pai Nosso, irmãos, tem muita gente que fala ali mecanicamente, não entende o que está falando ali. Principalmente naquela parte que fala bem assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que tem pecado contra mim. Irmãos, se você não perdoa alguém e você faz essa oração, sabe o que você está pedindo para o Pai? Não me perdoa, porque eu não perdoei meu próximo, então não me perdoa. Você está falando isso para o Pai, se você não perdoa teu irmão. Mas se você perdoa teu irmão, aí você pode falar: Pai, me perdoa, assim como eu perdoo aqueles que têm pecado contra mim. Olha que interessante, irmãos. E outra, seja feita a tua
vontade. Hoje as pessoas exigem de Deus. Veja que absurdo. Tem que exigir de Deus, irmão. Você deu dízimo, não? Você deu? Então você tem que exigir de Deus. Você tem que cobrar dele. Você deu dízimo, você deu dinheiro para ele. Irmãos, isso é um absurdo. É absurdo isso, mano. Joga Deus na parede, tem que te dar. Você não teve fé, você não deu. Aí o camarada vai lá, vende o carro, vende a moto, dá para a igreja. Aí não alcança a benção. Aí sabe o que os líderes ainda falam? Você não teve fé. O cara vendeu o carro dele, não teve fé. Irmão, Que terrível, irmão. Que terrível isso. Eu exemplo aí de um irmão que ele participava de uma religião aí, sabe? Depois ele precisou de sair do lugar onde ele morava. Aí o pastor falou para ele que ele disse, olha, eu vou vender a minha casa e vou plantar um canto. Depois você vai ter que pegar os 10% do que você vender e dar para a religião lá, sabe? Uhum. Aí ele ficou sem opção, porque se ele pegasse a casa que ele ia vender por tanto, e desse 10% da casa que ele ia vender, não ia dar para comprar ela nem a metade de outra. Aí ele começou a pensar, né, e procurou explicação com outras pessoas. Ele disse, não, rapaz, paga a mão de ser tolo, você pega o dinheiro e compra a casa, porque se você for fazer isso aí, você vai morar de aluguel, você vai acabar com o dinheiro. E foi assim que ele dinheiro sabe o que é? Dinheiro na mão, o negócio voa. a Você não só vai investir. Imagina. E aí, então, aí o que era para fazer nesses casos, já que estão cobrando, vamos supor que a Bíblia não pede para dar dinheiro. A dízimo na Bíblia sempre foi alimento, animais, né? Pessoas tentam argumentar de todas as formas, mas não. Deuteronômio 14, irmão, você aprova ali que não podia levar dinheiro. Se você vende, se for longe, vende, chega lá, compra tudo de novo. Não podia dar o dinheiro, tinha que comprar tudo de novo. Aí que ia dar a parte do levita, aí que ia comer em comunhão. Então não tem como ter argumento a favor disso, tá? Agora veja bem, vamos supor, já que eles cobram, o que seria o correto? Pelo menos o mínimo, né? Para amenizar a gravidade da coisa. Qual que seria o correto? Irmão, você vendeu a casa, você não tem nem a casa, né? Irmão, nós estamos recebendo os dízimos aqui na igreja. Gente, olha só, quantos irmãos aqui que não tem casa ainda? Esse seria o correto, que eles fizeram lá com os apóstolos, venderam suas propriedades, levavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam igualmente entre todos que tinham necessidade. Esse seria o correto. Irmão, você não tem casa? Quanto mais dos irmãos aqui não tem casa? Ia levantar, ó, irmãos, então é o seguinte, entrou tanto de dízimo, vamos supor, entrou tanto de dízimo esse mês, o que era para eles fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma casa para cada um. Esse seria menos mal. Menos mal. Porque a escritura nunca pediu para levar dinheiro. Isso, já que estão cobrando, isso seria menos mal. Seria pelo menos um gesto até plausível, né? Talvez seria, né? Que está necessitado. Não foi isso que eles fizeram lá com os apóstolos? Levava, vendia e levava, eles tinham tudo em comum. Aí eles dividiam igualmente entre todos que tinham necessidade. Agora o que está acontecendo? Está lá o irmão passando necessidade e os cara quer tirar, né? Está querendo tirar ainda do irmão que está precisando da ajuda da igreja. Igreja que são pessoas, não é templo, não é cimento. É. Né, irmão? Uma alfinetada, mas... A irmã tá falando prestar emprestado, que eu sempre falo o seguinte, que eu já peguei dinheiro emprestado para dar dízimo, que não sobrava. Quando eu tava no sistema, aí eu tinha que pegar dinheiro emprestado para dar dízimo, porque não sobrava, né? Eu pegava dinheiro emprestado para dar o dízimo. Aí meu irmão, que falava, rapaz, tu deixa de ser tolo, rapaz, pode fazer isso. Mas eu não tinha conhecimento, né? Mas depois a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai vendo que não tem nada disso na escritura. Imagine a pessoa pegar e vender a casa por tanto X, né? Com ideia de ir para outra cidade e pegar o dinheiro da casa e dar 10%. E não poder comprar outra e morar de aluguel. Isso, e acabar com o dinheiro ainda que tinha, que podia investir alguma coisa. Aí isso é pra Na verdade? Deus. É pra Deus. Não. Deus se agrada disso. Será que o Eterno se agrada disso? Outro dia eu tava explicando isso pra uma irmã ali, ela disse, irmã, mas a gente não der os 10%, a gente tá roubando Deus. Eu digo, nossa. E aí eles falam roubando a Deus, não sabe que lá em Malaquias quem estava roubando era o sacerdote. É os pastores deles. Era os líderes. Os líderes de hoje estão roubando do povo. Que tá roubando. Que tá roubando. Nem alimento tá roubando logo dinheiro. Já. Sim. O devorador vem devorar, né, irmão, a casa da pessoa. Eles pegam e falam que é a gente que não está na igreja que está roubando. Sendo que é eles. Irmão, sabe quando é que nós vamos usar essa palavra? Vamos tentar para as pessoas entenderem. Sabe quando a gente rouba do Salvador? Vamos supor, já que seria essa palavra que eles querem usar? Quando você vê teu irmão necessitado e não ajuda ele. Aí você está roubando do Criador.
Aí você está roubando. Tá deixando. É nessa contradição aqui que as pessoas acabam falando que a gente só reúne, gerou essa questão, que a gente só reúne para criticar as outras igrejas. Não, nem precisamos. Tem que ver que está escrito. É a escritura que critica. É o seguinte, a verdade por si própria, ela critica o engano. Ou seja, não tem como verdade. Olha só, irmãos, olha que óbvio. Não é que critica, ela mostra. Ela mostra a verdade, o engano. Tem como a verdade não criticar o engano? Não. Tem como o engano não criticar a verdade? Pode usar a meia verdade. O engano tem que usar a meia verdade, porque o engano, olha só, irmãos, o engano é tão ruim que ele por si próprio não consegue enganar, ele tem que usar a meia verdade. Até para mentir você tem que usar alguma verdade. Porque se você for mentir para alguém, se você não usar meias verdade, ele não vai acreditar. Se você falar só mentira, ele não vai acreditar. Começou pelo dízimo, né? Não tem o tal do mentiroso, tem o ditado aí que tem o tal do mentiroso, que ninguém acredita nele? Ele pode até falar a verdade, mas todo mundo já fica assim, será que ele tá falando a verdade? É isso aí. Para você enganar, você tem que usar meias verdade. É o que é feito hoje, irmãos. Pega meias verdade, pega um versículo fragmentado, pega o versículo lá de Malaquias 3:10 e fala que vocês estão roubando a Deus, o Criador. Não pode, irmãos, isso aí é engano. Mas para enganar tem que usar meias verdade. Agora, verdade é absoluta. A verdade condena engano. Então por isso, irmão, nós fazemos até questão de não citar placas de denominação, tá? Mas a gente aponta para que as pessoas possam analisar. Aí cada um é livre. Ah não, eu não concordo assim, eu quero continuar indo. Cada um é livre. Agora, nós não podemos por causa disso, porque as pessoas não vão gostar. Eu não posso deixar de falar a verdade, irmãos. A minha missão é falar a verdade. João Batista não falava, nem Jesus falava a verdade. Exatamente, a gente fala assim, não pode criticar. Vocês sabem o que aconteceu com o João Batista? Falou tanta verdade, irmãos. E, segundo o Salvador, foi o maior dos homens nascido de mulher. Foi o maior. João Batista falou tanta verdade que foi decapitado. João Batista. E João Batista chegou diante dos líderes, dos hipócritas e falou o quê? Raça de víboras. João Batista foi duro. Nós somos mansinhos demais. Nós somos mansinhos demais. Nós alivia. Nós não queremos julgar ninguém não. Nós falamos a prática para que as pessoas possam acordar. Só isso. Agora João Batista chegar na cara dele e falar, sua raça de víbora. Seu bando de raça de víbora. Quando que vocês vão aprender a temer o Criador, o Eterno? Quando vocês vão parar de ser maus, enganar as pessoas? Ele está falando para os líderes. O Salvador, ele só veio e pregou paz e amor. Paz e amor, irmãos. Foi isso que o Salvador fez? Irmãos, quando ele via aqueles líderes, irmãos, o negócio era pesado, irmãos. Quem lê os evangelhos sabe que o negócio, a palavra de Jesus era dura. Aí eu sempre pergunto, Jesus foi duro de palavra com o pecador? Não. O pecador é livre-arbítrio. Não quer aceitar? Você tem livre-arbítrio, tudo bem, não vou te obrigar. Com o pecador ele fazia isso, ó. Você não quer me aceitar? Livre-arbítrio, não vou te obrigar, não vou te brigar contigo por causa disso. Você não quer, não quer. Não quer, não quer. Agora você quer me aceitar? Vende, benditos. Vende. É assim que ele fala. Vem, eu estou pronto para te amar. Eu estou pronto para perdoar seus pecados. Sim. Agora, Jesus, o Salvador, falou duro de palavra com quem? Com os mesmos líderes que matou João Batista, que matou o Salvador, que matou os discípulos. Ele foi duro de palavra. Seus hipócritas. Vocês, quando é que vocês vão aprender a temer o Criador? Vocês têm pro pai o diabo. Vós têm pro pai o diabo. Os religiosos. E os religiosos. Porque a religião é mentira, né? Então, irmãos, o Salvador foi duro. E nós somos mansinhos, irmãos. A gente tá aqui, ó, tentando mostrar com amor para as pessoas. Tá entendendo? Nós não fizemos nem a terça parte do que o João Batista fez, do que o Salvador fez, do que os apóstolos fizeram. E a última gota d'água para os religiosos, a última gota d'água que eles aguentaram de Jesus, quando Jesus falou assim, ó, derruba esse templo aqui, ó. E nem falava do templo, falava do corpo dele. Do corpo dele, para ele vai derrubar o seu templo, vai acabar, pensava assim, né? Vai acabar com o nosso dinheiro, então vamos matar logo esse homem. Vamos crucificar ele. A última gota d'água tocou no templo deles, eles já ficam doidos. É a mesma coisa de hoje. Então é isso que eu tô dizendo. É coisa de Macedo derrubar. Pede para um pastor desse fechar a fonte de renda, gente, a fonte de renda. Você vê como mudou as coisas, né? A religião é uma indústria, cara. É uma indústria. É uma empresa. Porque você vê, Jesus falou o que você falou agora, para não fazer acepção de pessoas. Isso. Agora eles mesmos, entre eles mesmos fazem acepção. Entre eles mesmos. Porque um não se mistura com o outro. Um passa pelo outro no cumprimento, da paz, uma igreja. Só quem é da igreja. Só quem é da igreja. E mesmo quem é da igreja, irmãos,
tem lá acepção ainda. Por exemplo, quem tem uma boa situação financeira, tapinha nas costas. O irmão que é pobrezinho, que não deu dízimo aquele mês, já sofre acepção, já sofre preconceito. Você não assistiu o programa na rádio domingo aqui, né? Domingo? Rapaz, é uma brigaiada. É, né? Eu não consigo mais não. Eu não tô conseguindo ouvir, irmão. Eu não ouvi nada. Domingo você falou assim, ó, eu quero me Relaxar a cabeça, relaxar, porque esses caras não Trabalha tem a jeito, não. semana toda. Assim, o que eu tinha que falar, eu já falei pra eles. Né? E tô pronto sim. Se eles quiserem sentar, debater, conversar, sei lá como eles querem chamar, eu estou pronto, já disponibilizei várias vezes o programa. Falei, ó, tá aberto o programa, pode vir aqui, abre a Bíblia e fala que a gente tá errado. Mas eles sabem, irmão, eu já tive conversando com eles. Entendeu? Eu peguei e falei pra eles mostrar na Bíblia que eu parava. Eles não quis nem saber de Bíblia. Não, então para com Bíblia. Aí quis dar pressão. Não, ó, então se você não parar, então você tá pronto para receber as consequências. Eu falei assim, a partir do momento que eu falei, eu vou pregar a verdade, eu já sabia das consequências e eu estou preparado. E eu falei para eles, falei assim, olha só, eu não temo minha própria vida. Minha própria vida, tá aqui, ó, minha vida aqui, ó. Tá aqui. Se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem. Mas eu não temo minha própria vida. A verdade eu vou anunciar. A verdade. Você pode reunir todos vocês aí, ó. Reúne todos vocês aí. Eu estou preparado. E me mostra na escritura que eu estou errado. Irmãos, eles sabem a verdade. Eles sabem, irmão. O Fausto perguntou na Filadélfia aí, fez um monte de perguntas, ele só abaixou a cabeça e saiu. Mas por que não respondeu? Não é pastor? Se tá com a verdade. Se tá com a verdade, ninguém. É teólogo. Se você tá com a verdade, você não teme. Ele só engana, pastor, os pequenininhos, porque tem coragem de dar dinheiro pra eles mesmo, mas quem quer saber a verdade, eles não enganam. Verdade, isso é pura verdade mesmo. Baixou a cabeça e saiu, não sei Eu pra onde pra lá. passei quase 11 anos, né, César? Aham. Ele inaugurou lá quase 11 anos numa religião aí. E no final você vê que é tudo Passageiro. meio de vida. Aham. Meio de vida, cara. Quando você vai pra escritura, irmãos, quando você vai pra escritura, o negócio muda. Fala assim, mas peraí, aqui tá diferente. Aí, por exemplo, aconteceu muito comigo isso. Eu comecei a ler a Bíblia desde os meus 13 anos que eu li a Bíblia. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já li. E cada vez que eu leio, irmãos, eu descubro algo novo, porque a gente vai abrindo a visão. A escama vai caindo. As Entendeu? coisas. Então eu perdi a conta, entendeu? Eu perdi a conta. Livros separados assim nem se fala. Aí tá, eu li, irmãos, o que aconteceu comigo? Eu li e falei assim, mas peraí, isso aqui tá diferente do que eu tô lá, que tá lá dentro. Aí pra quem que eu ia perguntar? Pro líder. O que o líder ia fazer? Ele ia falar a verdade pra mim? Não, irmão, não é bem assim, irmão. Aí jogava um versículo fragmentado e eu ainda não tinha esse entendimento. Ah, tá bom. Mas daí, irmão, sempre eu perguntava pro Criador e orava, né? Falei, pai, me mostra a verdade, pai. Me mostra, será que... O que tá acontecendo? Que parece que não tá de acordo aqui. Será que tá tão difícil? Eles falam, tá difícil, as coisas estão mudando, né? Eles falam assim, né? Não, hoje é outros tempos. Sempre eles dão um argumento. Eu falei, meu pai, mas... Eu não sabia pedir, mas o pai entendeu a minha petição. Falei, pai, me mostra qual é a verdadeira religião. Me mostra para que eu possa seguir. Eu quero te seguir verdadeiramente. Eu quero seguir uma religião que seja verdadeira. E fiquei procurando religião. Procurava, andando aqui e dali. E sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Eu visitava, né? Sempre eu fui de uma denominação aí, mas sempre eu visitava procurando, ver se eu achava alguma coisa diferente e tal, né? E nada, até o pai me iluminar, né? Vendo falas, outros irmãos, vendo casos concretos na minha frente que eu pude comprovar. O pai vai iluminando, vai mostrando a palavra, a gente vai entendendo. Aí um pouquinho dali, uma sementinha daqui, uma sementinha dali, vai juntando, você vai percebendo. Irmãos, eu cheguei à verdade quando eu vi um irmão falando assim, olha gente, não fica preso a número de capítulo e versículo. Irmão, foi a chave que precisava para mim. Comecei a ler, tudo de novo. E aí, irmão, as coisas foram encaixando. Aí essas passagens que a gente vai ver na resposta, embaixo fala a resposta, tá lá na Bíblia, tá na escritura. Um pouco em Tiago aí, né? Lá fala assim, que não seja somente ouvinte. Isso. Não fica só de ouvindo, né? Alguém falar com Uhum. Porque o nosso erro era esse aí, né? Era. Fica só ouvindo e não buscar. Mas aí é que tá, a religião não permite você buscar. Não permite você perguntar. Deixa, vai chegar numa igreja cheia e vai perguntar, pastor, eu quero saber. Ah, uma coisa que serviu bastante, contribuiu para mim analisar. Sempre quando eu estava no sistema, sempre eu tive assim, essa vontade de falar a palavra, tal, né? Sempre tive essa vontade. E aí quando os pastores saíam dos templos, eles pediam para eu pregar naquela ocasião. Sempre aconteceu isso. Isso desde meus 14, 15 anos, gente. Acontecia isso. E aí tá, aí sempre que eu ia preparar a mensagem, que lá tem que estar o tal do esboço, você tem que preparar a mensagem e tal. Quando eu ia preparar a tal da mensagem, o que acontecia? Tinha passagem da Bíblia e falava assim, isso aqui eu não posso ler.
Porque se eu ler isso aqui, eu vou ter problema. Aí tá, isso muitos anos, irmão. Tá? Eu ia lá e falava, não, isso aqui eu não posso nem pensar em ler um negócio desse aqui lá. Vou ter problema. Não, arruma lá o fio pra nós. Senão vai sair aqui. É lá em cima lá. É bem em cima ali no... Explica pra ela onde que é que liga lá. E aí, irmãos, eu comecei a questionar. Falei assim, mas peraí. Que verdade é essa que dizem estamos vivendo? A verdade, aqui está a verdade, né? Todos falam? Aqui nós pregamos a verdade. Todo mundo fala isso. Aqui, quer dizer, todo mundo fala isso e uma verdade é diferente da outra, né? Todo mundo está pregando a verdade, mas uma verdade é diferente da outra. Eu falei, mas peraí, que verdade é essa que eu estou vivendo? Que diz que eu estou seguindo? Que eu não posso ler uma passagem da Escritura que eles tanto usam debaixo do braço e falam que é verdade do Pai. Que verdade é essa que eu não posso ler tudo? Que eu posso ler só algumas partes? E eu comecei a questionar sobre isso. Eu falei, peraí, tá errado alguma coisa. Que verdade é essa que eu estou seguindo? Que eu não posso... Tá em cima do fio, não. Cuidado do fio aqui. Falei, que verdade é essa? As crianças. Ó o fio aí, ó. Ó o fio, vai escapar de novo. Olha, escapou. Para, Maria... Luísa, chama a Maria Eduarda. Ananda. Maria Eduarda, Maria Eduarda, Maria Eduarda, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Duda, vem aqui. Vem aqui. Eu perguntava, então eu falei assim, que verdade é essa? Que verdade é essa que eu não posso ler? Hoje, irmãos, hoje nós podemos falar que nós estamos buscando a verdade. Nós estamos buscando a verdade. A verdade que está aqui dentro. Irmãos, hoje nós não tem problema nenhum, ou na rádio, ou lá no salão que nós nos reunimos. Se a pessoa fala assim, irmão, lê tal capítulo, tal versículo, a gente lê até mais para explicar. A gente lê até mais, não tem. Qualquer passagem da Escritura, eu li tal passagem lá de Daniel, ou qualquer livro que seja da Escritura. Lê aquele capítulo para mim, irmão, explica. A gente lê e a gente tenta entender lá, porque sabe por quê, irmão? Não deve nada para religião nenhuma. Nós não devemos nada para religião nenhuma. Nós devemos para a verdadeira religião do Eterno, do Salvador, que é buscar essa verdade, buscar a verdadeira palavra, o pão vivo que desceu do céu. A palavra que é o Salvador, Ele é a palavra. Então, irmãos, não tem por que hoje ficar assim, esse aqui eu não posso ler hoje lá no encontro, né? Todo domingo a gente se reúne lá, eu não posso ler essa passagem no encontro, porque eu vou ter problema. Não tem esse problema. Nós podemos ler qualquer passagem que os irmãos perguntar, nós podemos ler. Agora, no sistema religioso, se você perguntar um texto lá que eles não podem ler, eles vão se sentir ofendidos. E até falar, como aconteceu comigo no seminário, eu fiz teologia. Lá no seminário eu fazia umas perguntas que os caras mandavam ficar quieto, cala a boca. Entendeu? Tá falando demais, irmão. Né? Eu vi isso lá, gente. Eu vi isso lá. Eu não tenho, que nem eu falei, não tenho nada para esconder nada de ninguém. Mas eu falo o que acontece, gente. Entendeu? Porque eu não tenho compromisso com o engano da religião. Não tenho compromisso com eles mais. Então eu posso falar. Entendeu? Então a religião hoje não pode ler qualquer capítulo da Bíblia. Não pode. E só lê aqueles fragmentados, que vocês sempre leem. Que interessa. Uhum. Entendeu? A pregação hoje é riqueza e nada só mais. Riqueza e Nada. cura. Jesus não é dinheiro, mas é real. Eu te prometo tudo pra você. Ô irmão, hoje lá na frente lá, irmão. Hoje lá na frente lá teve um irmão que ele chegou, aí nós estávamos conversando, ele estava falando. Irmão, sou tal religião, e você? Eu digo, rapaz, nós se reunimos lá no caminho da graça. Nós se reunimos lá no caminho da graça. Nada, pega pelo braço aí, Maria Eduarda. Pega pelo braço aí e coloca aí pra sentar. Meu irmão, aí eu disse, nós se reunimos lá no caminho da graça. Aí falei do nosso comportamento, falei da nossa, entendeu? Aí ele disse, é mesmo, eu digo, olha, quando Jesus ele foi levado pelo inimigo, passou 40 dias no deserto, noite, isso. Que o inimigo ofereceu que ele transformasse aquela pedra em pão, né? E o inimigo falou, Jesus, se tu és poderoso, transforma essa pedra em pão e come. Aí ele falou, não, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. É ela que é o verdadeiro alimento. Aí eu falei para ele isso aí, depois eu falei, depois quando o diabo tentou Jesus, foi que o diabo ofereceu para Jesus. Irmão, ofereceu bem materiais. Isso. Eu digo, pois é, e hoje o que a religião está oferecendo? Bens materiais. Venha que a sua empresa vai prosperar. Rapaz, venha só, né?
venha que você vai ter. Ninguém fala assim, ó, venha buscar primeiramente o reino do Pai. Mateus 6,33, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas, comida. Se você ler o texto acima, comida, bebida e veste, vai ser acrescentado para vocês. Aí, irmão, oxe, rapaz, ele disse, pior que é mesmo, irmão. Eu digo, irmão, hoje o que você mais vê é religião empregando só bem materiais. Pode analisar para você ver. Rapaz, ele ficou assim, é mesmo, irmão. O que você está falando é pura realidade. Foi um dos que concordou com o que eu falei. Rapaz, Porque as pessoas não concordam com a Bíblia, né? E a Escritura, né, irmão? O irmão não falou nada além do que está na Escritura e fez ele refletir o que está na Escritura. O que o Salvador falou. Ele ofereceu todo aquele império lá. Ó Jesus, se tu me adorar, tudo aquilo ali será teu, ó. Aquilo ali vai ser tudo seu. Jesus falou, não. Está escrito, só a Deus servirá e só a dele adorará. Somente a ele adorará. Então, aí eu expliquei pra ele, rapaz, ele ó, Que é tua faixa? oxe, ele aceitou aquilo ali. Que bom, é a sementinha, irmão. É uma sementinha que as pessoas vão entendendo. Isso aí que eu tô falando é a pura realidade. Você pare e analise pra você ver o que a religião hoje tá fazendo com as pessoas. Não, quem para e ouve, ele Quem para e ouve, tem pelo menos uma noçãozinha da Escritura, gente, não tem como. cara que você quer falar e Poxa, rapaz. Não Não dá aceita, né? brecha, né? Não dá brecha. Mas assim, João 10 fala o seguinte, isso que tem que ser a nossa... Nós ficar bem tranquilo, irmão. A gente fica bem tranquilo. Sabe por quê? João capítulo 10 fala assim, as ovelhas vão ouvir a minha voz. Quem é ovelha vai ouvir a voz do Salvador que está na Escritura. Quem é ovelha vai ouvir. Quem não é ovelha vai ouvir o estranho. Eu sempre digo uma coisa, né? O que nós fazemos, qualquer ser humano que fizer certo ou errado aqui na terra, vai ter a sua consequência. Se fizer coisa Sim, tem um que faz simplicidade, às vezes até. sim. Tem certeza. Mas aqueles que fazem por maldade mesmo, sabendo que está errado, esse vai ter. Irmãos, uma boa pergunta que eu faço, e às vezes muitas pessoas não sabem responder. Muitos aí que diz que carrega a Bíblia debaixo do braço, que diz saber da Bíblia e não sabem responder. O que o Salvador vai cobrar de nós para entrar no reino dele? Ele vai cobrar uma coisa naquele dia, para entrar no reino dele. Ele vai falar assim, vinde bendito do meu Pai. O que ele vai cobrar? Eu sempre falo para as pessoas, lê Mateus 7 e Mateus 25, os dois. Porque o dia do juízo, o irmão concorda que vai ser um dia só? Ou seja, um período, para Deus, para o Pai não tem esse negócio de dia nosso, né? Mas vai ser um juízo só ou vai ser dois juízos? Um juízo só, né? Tá, então quer dizer que Mateus 7 e Mateus 25 fala do mesmo juízo, não é isso? Porque é um só, não é? Ou vai ter dois juízos? É um só. Então Mateus 7 e Mateus 25 fala do mesmo juízo. Mateus capítulo 7, irmãos, vai chegar um grupo lá falando, olha, eu tenho que ser salvo. Porque eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz maravilhas e milagres em teu nome. O que o Salvador vai dizer para eles? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Irmãos, veja bem, quem é que expulsa demônio? São os pecadores que estão aí no mundo? Quem que expulsa demônio? Quem que faz milagres? São os pecadores que estão aí no mundo, irmãos? Fala que ele vai separar o bode das ovelhas, irmãos. Os cães, os falsos profetas das ovelhas. Os falsos profetas que não quiseram o evangelho, tá? Aí, Mateus 7, muitos vão chegar questionando isso. Ó, pai, eu tenho que ser salvo. Eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é por essas obras. Não é porque você orou para os outros verem. Não é porque você fez campanha de jejum. Não é porque você fez campanha de oração, não. Apartai-vos de mim. Aí Mateus 25 fala o que o Pai vai cobrar de nós naquele dia. E eu faço questão de ler, irmãos. Mateus 25, 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita. As ovelhas vão ficar na direita, mas os bodes vão ficar na esquerda. Então, ó o fio, fala pro pessoal ter cuidado com o fio aí. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha só o que ele vai dizer para as ovelhas: vinde bendito do meu Pai. Pode vir para o reino do meu Pai. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me.
Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Uai, não é pregar? Não é expulsar demônio? Não é fazer maravilhas? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, o Salvador, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, irmão. Porque o mandamento, irmão, é amor, é amar o Pai, amando o próximo, amando os santos, vivendo a comunhão dos santos. Esse é o mandamento do Pai. Lembra lá, se você viu teu irmão em necessidade, despediu dele, é vã a tua fé. É vã, é vã, é vã. Hoje, irmão, nos templos as pessoas não ensinam isso. Só ensinam que você tem que ir lá fazer aquelas práticas religiosas, dar dinheiro para eles. Ninguém fala: não dá dinheiro para nós não, atende o teu irmão. Esse é o dízimo. Suspenda, porque é isso que o Salvador vai dizer para você naquele dia. Eu tive fome, você me deu. Aí a pessoa, tem uns, irmão, que não vai ter nem conhecimento desse texto, irmão. Porque se ele vai perguntar isso é porque ele não tem conhecimento desse texto. Simplesmente vai ser salvo porque ele fez ao pequenino Pai. Ele teve amor, ele teve o fruto do Espírito. E vai falar: mas Pai, quando que eu te fiz isso? Quando que eu te servi? Né? Sim? Não sei, eu cheguei a uma conclusão que, isso para as pessoas que frequentam, cara, mas assim, quanto mais você passa a ser religioso, pior você se torna. Eu cheguei a essa conclusão. É a hipocrisia que o Salvador. Isso, o Salvador. Por que o Salvador tanto condenou a hipocrisia? Porque a hipocrisia é você achar: eu estou fazendo essas práticas. Ó, irmão Rude, você fez jejum? Quantas horas de jejum que você fez? Meia hora, irmão. Meia hora? Ei, irmão, você tá fraco, hein, irmão? Eu fiz 10 horas de jejum, irmão, você tá fraco, hein? Eu caí. Ei, irmão, ó, eu tô com poder. Eu tô com poder, irmão. Você, meu irmão. Ei, meu irmão, você tá com nada não, meu irmão. Vai pra lá. Mas não vai pastor não, irmão. O que é isso, irmão? O que é isso? Hipocrisia, irmão. O Pai não tá esperando isso. Quer fazer? Tá lá em Mateus 6. Lava o rosto para que ninguém veja. Lava o rosto para que não pareça que jejua. Tá lá em Mateus 6. Lava o rosto para que não pareça aos homens que jejuam, que o teu Pai te vê o que você está fazendo em secreto. Qual que é aquela parte que fala que vocês caminham... O caminho que vocês caminham para ser direitos. Não, vocês caminham para conseguir não sei quanto para conseguir... Ó, vocês caminham quilômetros, navegam mais para converter mas tornam ele 2 vezes filho do inferno. Veja bem, por que a gente fala isso com tanta segurança que a pessoa passa a ser religiosa e se torna pior? Olha o que a Bíblia Escritura. fala. Ó, assim, pode contar. Alguns religiosos saem em busca de pessoas para se converter, diz eles, né? Quando consegue, algo que torna É isso mesmo que eu ia chegar nesse ponto. Que nem a irmã ali. A irmã tava contando que tinha uma amiga dela, que era a irmã lá, na noite passada contou. Que era da igreja católica, né? Aí, beleza, a pessoa, quando tá na religião católica, até que conversa todo mundo, não tem aquela rejeição. Né? Tudo irmão. Aí disse que essa irmã se converteu ao cristianismo, né? E essa irmã não fala mais com ela. A irmã contou quinta-feira passada que essa irmã não fala mais com ela. Ou não fala com as pessoas como falava antes, quando tá na religião católica. Meus dois irmãos, depois de 5 anos, não falam mais. E é verdade, eu era do sistema religioso, mesmo sendo da mesma religião, não cumprimentava os irmãos das outras igrejas. Porque vocês eram mais santos, né? Era mais santo. Sempre quem tá na religião é mais santo que o outro. Nossa é melhor, são mais santos que o irmão. Ó, a Assembleia de Deus condena a Ágina, porque diz que a Ágina é uma igreja das portas abertas. Porque é lotada. E porque a igreja, assim, não coloca a Assembleia de Deus porque a Assembleia é uma das igrejas mais doutrinadas, né? Mundialmente, né? A igreja mais rígida, né? Não, tem outras? Tem a Deus e Amor, tem uns aí que é bem... E a Deus e Amor vai pouca gente. Aí os pastores falam na igreja deles, ó, nossa igreja está vazia porque a porta é estreita. A porta é estreita, por isso que poucos estão entrando aqui. Eles colocam o fado pra si próprio. Que povo, que conversão ridícula. Se a porta é estreita, a estreita é uma pessoa, Jesus Cristo, ele é o caminho. A porta é larga, é religião, é fácil entrar. É fácil. Exatamente. E muitos estão entrando por ela. Aqui, ó, essa passagem que o Aguinaldo falou, tá lá em Mateus 23. Mateus 23, irmãos, é uma bronca pesada para esses líderes, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem que eram os escribas? Os que compilavam, escreviam a escritura, né? E os fariseus eram um grupo de doutores da lei, líderes religiosos ali. Era um grupo religioso. Hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e depois de o ter desfeito, os fazeis
filho do inferno 2 vezes mais que vós. Mas é que o povo não lê isso, cara. Lê, mas Por que 2 vezes mais filho do inferno, irmãos? Porque eles vão dizer para as pessoas o que as pessoas têm que fazer. Essas obras da carne, essas obras mortas, que não levam ao céu. E abominam o amor. E abominam o amor. E faz acepção de pessoas nos tempos, que não pode fazer, fazendo juízo de mau pensamento. Esquece de Jesus, coloca Jesus faz canteio. E eles querem ser melhor do que Jesus, né? Porque... É a realidade. Eles querem ser mais santos e melhor que Jesus. Porque Jesus, ele sentou na mesa do fariseu. Ele andou com ladrão, com Barrabás. Sentava na mesa de Pecadores. Se juntava com prostituta. Foi crucificado no meio de 2 ladrões. 2 ladrões. Para você ter uma ideia, Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Qual era a religião que 2 ladrões frequentavam? Tinha um que não era religioso. Né? Qual era a Não religião? era, né? Qual era a religião que 2 ladrões frequentavam? Nenhum deles era. Nenhum. Agora Pelo jeito não. um que teve a humildade. Um teve humildade, Um teve humildade. Né? Deus não prometeu, Deus garantiu para ele. É. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso. Não frequentava nenhuma religião aqueles 2 ladrões. Qual era a religião que eles frequentavam? Na verdade, aquele ladrão foi nem desse. Ó, você não caiu nas águas lá, você vai perder a salvação. Você simplesmente creu. Creu. Simplesmente creu. Simplesmente creu. Qual é a obra do Pai? Qual é a obra do Pai? Crer naquele que Ele enviou. Creu naquele que Ele enviou, Ele vai nos dar o presente. O batismo do Espírito Santo. Seremos batizados, receberemos o Espírito do Pai. Tem esse líder aí que você às vezes não consegue nem falar com ele. Não. Somente um Sim. membro da igreja lá não consegue. Isso são as questões que ele não consegue responder. Marca a hora. Marca a hora. Marcar a hora e tudo. É verdade. Olha, é igualzinho presidências, perceberam? Vai chegar no presidente de cara pra conversar. E eles têm que passar por tanta gente. Exatamente. Então, mas olha só. Aí, continuando lá, Mateus 31 e finalizando. Aí, o Pai vai falar também para os que não deram de comer e beber aos pequeninos. Olha só. Olha só. Mateus 25, 31 em diante. 41 em diante. Olha só o que o Pai vai falar para os que não deram aos pequeninos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, os bodes, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Porque você pregou ou não pregou? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. E tendo enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Quando vocês não fazem o pequenino, não fazem a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Olha só, é nessa hora que muitos vão falar: mas pai, como é que eu vou para o inferno? Peraí, eu não expulsei demônio? Eu não preguei em teu nome? Eu não fiz maravilha em teu nome? Não. Campanha de oração, de jejum, tanta coisa, fui todo domingo. Não, você não me deu de comer. Essas são as práticas dos... Não deu de comer, mas peraí, quando que aconteceu isso? Você não me deu de beber? Quando que eu não fiz isso, Senhor? Quando vocês não fizeram aos meus pequeninos. Porque meu mandamento é amar a Deus amando o teu próximo como a ti mesmo. E essas são as obras. Essas são as verdadeiras obras. As boas obras do Espírito, que não vem de nós. É o Espírito do Pai que brota em nós esse amor. Porque, irmãos, por nós mesmos, não está nem aí por ninguém. Nós temos a natureza egoísta. Nós temos, ser humano, nós temos natureza egoísta. Se não é o Pai, se não é o fruto do Espírito dele em nós, para mover a nós para as boas obras, nada disso seria feito. Então não vem de nós, não adianta eu gloriar. Vamos glorificar porque eu, olha, tendo órfão, tendo a viúva. Quem é verdadeiramente do Pai não faz isso. Ele dá a sua esmola em oculto e secreto, para o Pai o abençoar. Para o Pai o abençoar. Entendeu? E nem expõe ninguém. O irmão precisou de ajuda? É igual a gente faz. Não estou aqui também expondo ninguém, né? Mas quando a gente pode, a gente ajuda, mas ninguém fica sabendo. A gente vai reúne lá, quem que pode ajudar, a gente ajuda. Porque esse é o dízimo. Esse é o nosso dízimo. Entendeu? Quando a gente pode ajudar alguém, a gente ajuda. Também não expõe a pessoa, nada, porque aquilo lá tem que ser feito diante do Pai. Diante do Pai. Irmãos, muitos aí oferecem bens materiais, oferta mentirosa do Deus Mamon. Oferta mentirosa do Deus Mamon.
Mas aí, veja bem, o Pai, ele promete, não riquezas materiais, mas ele promete para nós providência. Ele entra com providência na nossa vida. Isso ele já dizia desde o profeta Isaías. Isaías 58, sempre eu gosto de ler essa passagem, irmãos, que coincide com essa passagem que eu li aqui de Mateus. Isaías 58, vou ler aqui do 6 em diante, eu acredito que já dá para... Ó, porventura, não é este o jejum que escolhi? Isso é o Pai falando por meio do profeta Isaías. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo jugo. Todo jugo, irmão. Nós não podemos apontar o erro particular do irmão, nós podemos apontar o quê? A Escritura, o que ela condena. Aí cada um vai analisar, eu estou fazendo ou não estou fazendo, eu preciso fazer o que está na Escritura. Porventura, não é também, olha só, irmãos, não é também que repartas, não é esse o jejum que eu escolhi? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras e não te escondas aquele que era a tua carne? Então, aí vem a promessa. Mas quando é que vem a promessa? Quando nós fizermos os pequeninos do Pai. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quer ser curado? Atende os pequeninos do Pai. Vai ser curado. Olha, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. A justiça. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Quando, irmãos? Quando? Quando nós despedaçarmos o jugo, deixarmos livres os quebrantados. Quando nós fartarmos a alma dos pequeninos do Pai, dos irmãos, do irmão que tem necessidade. Então você vai clamar e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Lugar seco, entrará com providência na sua vida. E fortificará seus ossos, te dará saúde, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E muita gente lê essa passagem, né? Só esse versículo, mas não lê. Como é que eu vou ser um jardim regado? Quando eu der ao faminto, quando eu deixar de julgar e fazer as boas obras, que não vem de nós, vem do Espírito do Pai. E contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Amados, alguma pergunta? Alguma pergunta? Para nós podermos encerrar esse momento? Tem muita pergunta. Qualquer coisa no próximo encontro nós... Alguma pergunta, né? Pode ficar muito à vontade, tá? Não fica preocupado de constranger ninguém, que nós não temos esse problema. Nós não sofremos desse mal, né? Graças a Deus. Ah, vou perguntar que o irmão vai ficar ofendido. Nós não temos esse mal. Nós não temos o que esconder de ninguém, né, irmãos? Nós não defendemos nada, sistema religioso nenhum. É o que está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, nós vamos ler e entender o que está na escrita. Deus é o Deus de todos. É, de todos. Sempre que tem aquele... Uhum. é de outro. É. Justamente fazendo acepção de pessoas que o Evangelho não permite. Isso aí que eu fico olhando, não pode existir isso aí. Não podia, né? Não podia. Fala, não faça acepção de pessoas. Aí a religião ela própria se condena. Porque um não fala com o outro, não vai na igreja. Um critica o outro. Aí eles falam que a gente está criando desunião, né? Sendo que eles criam. Cada dia surge um templo novo, uma desunião nova. E todo tempo que surge é por causa de uma desunião. Não sei, quando vocês se afastam, que vocês saem, não querem mais para aquela religião nossa, quando eles passam pela pessoa... É um desgosto, né? Dá um desgosto. Assim, não, você tem como você é um desviado, você não tem mais a graça do Pai, entendeu? Mas é um meio, irmão, sabe o que é isso aí? É um meio de você se sentir constrangido. Não, eu preciso voltar, tá todo mundo contra mim. Isso é uma obra maligna, irmãos. Tem vezes que quando eu isso é obra assim, maligna. Quando eu passo assim pelas algumas irmãs, né, que lá da do céu, né? Aí eu até eu me sinto vergonhada, né? Aí eu digo, sabe do que mais? Eu tô com Deus agora. Isso, estamos com o Pai. Isso, nós estamos com o caminho, a verdade e a vida. Não estamos com religião, nós estamos com o caminho, a verdade e a vida, que é o Salvador, nas palavras dele. Ele falou, todos que estarem em mim, na minha palavra,
estará com o Pai. Nós não estamos buscando a palavra, irmão, verdadeiramente, o que está escrito. Nós estamos na palavra, irmãos. Então nós estamos com o Pai, com um caminho, o único caminho. A religião cobra pedágio. E para as pessoas irem 2 vezes ser filho do inferno. Entendeu? Nós estamos com o caminho, a verdade e a vida, o nosso Salvador, o nosso Redentor, por qual morreu por nós, por nossos pecados, para nos perdoar. E ele ainda disse, Pedro disse, né, na sua carta, e a caridade, o amor, essa ardente caridade entre os irmãos, vai cobrir multidão dos nossos pecados. Está lá em 1 Pedro 4, do 7 em diante. É isso que vai acontecer, irmãos. Ok? Irmãos, mais alguma contribuição, algum questionamento? Acredito que foi bem claro, né, irmãos? São textos que deixam muito claro. Tem muita mais coisa pra gente falar, né? Mas essas coisas vai ficando claro pra gente. E a gente vai meditando na palavra. Fique na palavra. Entre o homem e a palavra, fique com a palavra. Quinta-feira que vem vai ser onde? Quinta-feira que vem? Vamos escolher a música. É? Vai ser na sua casa, acabou. Ah, tá. Então deixa. Então deixa. Sim. Não, tô tranquilo. Querendo nós na sua casa, acabou. Não, é isso mesmo, tá certo. Ele não quer constranger ninguém, nem. É, tá certo. Então tá bom. Não. É que teve na casa da irmã, né? Da irmã Cela, depois. Amanhã eu confirmo. Não, hoje confirmo, amanhã eu ligo pro César, mais cedo. Aí nós passa o fio pra todo mundo. Às vezes eu fico muito triste com isso, sabe? É, mas é assim mesmo. Mas ele não é evangélico. Isso. Mas ele não é evangélico. Não. Ainda bem, pra seguir esse sistema aí é melhor mesmo. Eu vou encerrar aqui o vídeo e depois a gente finaliza aqui. Vou encerrar aqui o vídeo. Abraço a todos aí que acompanham a gente aí pela internet. Um grande abraço, fica na paz a todos. Vou encerrar aqui o vídeo, né? Aí a gente encerra aqui. Fazendo. Tá. Isso, fala que é diferente, nós não defendemos religião, nós só fomos na palavra. Tem som ligado, assim, reunião. Não, fala uma coisa bem tranquila, ele pode até presenciar para ver que não tem nada a ver com religião. A gente mostra o que está na palavra. Eu falei isso, eu gostei muito do sistema importante mesmo. Totalmente diferente. Diferente, né? É porque, irmão, o sistema religioso esconde